Power Talks no ar, estou aqui, Cleiser Alves, teu amigo de sempre, estou com um convidado muito especial aqui, Fábio Barroso, ele é estrategista financeiro, professor, e hoje ele vai dar uma aula para a gente aqui, principalmente em relação a finanças e investimento. Fábio, obrigado aí por aceitar nosso convite, é uma honra te receber aqui no Power Talks. E a gente vai começar, eu queria falar um pouquinho de você. Eu não ouso falar das suas qualificações, que eu sei que são muitas, e eu queria que você se apresentasse para a gente aí. E mais uma vez te agradecendo pela nobreza de aceitar o nosso convite e estar aqui no Power Talks. Excelente, Cleiser. Eu que agradeço muito a oportunidade, muito obrigado pelo convite. Bom, dando uma apresentação rápida, né? Eu sou professor de física, atuando aí há 23 anos na educação, seja na rede particular de ensino e na rede municipal, né? Na verdade, rede estadual. E, bom, há mais ou menos uns 12 anos eu também comecei a investir e acabei virando uma referência, né? Nas escolas que eu trabalho. E então eu estou querendo migrar um pouco, né? Da sala de aula para essa questão de consultoria, né? De estratégias financeiras. E com o tempo, né? Eu criei esse canal, né? Onde Pinga Não Seca, onde a minha ideia é ajudar as pessoas a receber proventos, né? Não ter medo da renda variável, a fazer essa desmistificação e entendendo que acaba sendo uma necessidade. Investir é uma necessidade para você não confiar 100% na aposentadoria do governo. A gente começa falando exatamente dessa importância do conhecimento, né? Você é professor de física, você tem uma didática muito boa, eu curto muito o teu canal, até pelo tema, né? Onde pinga não seca. A minha mãe falava isso, cara. Sim. Quando eu ouvi isso novamente, me relembrei de coisas boas da minha infância, da minha adolescência. Mas conhecimento é poder e falta de conhecimento é prisão. Então, eu acho que é um desafio grande que eu acredito que você topou, transmitir para pessoas. E eu vejo que a tua forma, a tua didática é muito positiva, que você fala de finanças de uma maneira muito simples, muito tranquila, muito fácil de entender. Porque a impressão inicial é de que investimento e finanças está muito longe do grande público. E pelo que eu entendi, a tua intenção é exatamente auxiliar esse grande público, não é, Fábio? Verdade. Eu gosto muito de falar de finanças para professores, porque é de onde eu venho, né? É o meu lugar de fala. E é a minha capacidade, né, enquanto professor de física, de resolver problemas, né? Porque como é que um professor de física resolve os problemas? Ele lê o texto, separa os dados, joga numa fórmula e equaciona isso de alguma forma. Então, todo professor de física, acho que tem essa habilidade, né, de olhar para um problema mais macro, ver o que realmente é importante, colocar numa equação e resolver. E eu tento aplicar isso não só, né, nos problemas de física, do vestibular, do Enem, e sim colocar isso nas finanças, colocar isso nas relações pessoais, nesses conflitos de sala de aula que não são fáceis. Então isso acaba que é uma habilidade que eu acho que é muito particular, né, do professor de física. E realmente, né, você colocou uma frase que eu gosto muito, que é onde pinga não seca, que é o tema do canal, né, que parece assim, né, a gente escuta isso, né, dos nossos avós, tem uma memória afetiva muito grande, sim, nessa frase. E literalmente é assim, a gente começa, né, com pouco, lógico, você começa investindo pouco, vai render pouco, que é o que você tem. Mas o que eu coloco é não desistir. E às vezes a gente vê sempre, né, que quando vai procurar um banco para investir, tem sempre alguém engravatado, né? Sempre alguém que se distancia muito, às vezes, da nossa realidade. Portanto, da mim, enquanto professor, que trabalha de calça jeans, uma blusa polo, um blusão, você já entra, tem alguém de terno. E às vezes complica tanto com termos, né, muito complicados, que acaba afastando, né? E a gente acaba fazendo o quê? Quer poupar um pouco, tem um perfil de poupador, acaba colocando numa poupança, acaba colocando em investimentos que não tem uma rentabilidade muito grande, e isso acaba, às vezes, tendo uma frustração. Porque a pessoa fala, já estou investindo há 2 anos, quer dizer, não investindo, né? Guardando, que não é a mesma coisa que investir, e acaba que não tem aquela potência toda, e acaba, sei lá, trocando de carro, fazendo uma viagem, retornando a estaca zero, só que 2 anos mais velho, num tempo mais velho, né? Porque quanto antes você começa, antes você vai chegar no seu objetivo financeiro. Eu não sei se é a tua visão também, mas alguns investidores, né, e quem ensina sobre isso, diz que até a poupança não é um investimento, né? Que ela está ali apenas pela questão da inflação, ou então é um mau investimento, na verdade, né? O que você pensa a respeito? Eu até vi no teu canal você falando um pouquinho também sobre a rentabilidade da poupança.
eu acho que nem existe rentabilidade. Você está ali no 0 a 0 ou abaixo da inflação, né? Certos anos a poupança perde para a inflação, mas ultimamente, como a inflação está em torno de 5%, né, assim, no ano 2025, 2024, a poupança ela rende basicamente 0,5% ao mês. O que vezes 12 dá 6%, mais uma taxa chamada taxa TR, que é a taxa referencial, acho que dá entre 0,12 e 0,15 ao ano. Então a poupança ela vai te render 6,15%. Se a gente pensar numa inflação de 5%, está recebendo aí 1%, né, 1,15%. Então, isso realmente é muito pouco. Se você pensa que a taxa Selic hoje, né, que é normativa pelo Banco Central, está pagando 15% ao ano no CDI, mesmo a inflação estando 5%, você já remunerou seu capital em 10%. Então, você já vai ver uma diferença acontecendo ali no crescimento do seu dinheiro. Mas a poupança, né, a caderneta de poupança, a gente tem que lembrar que o mundo não é o mundo de 2025. Antigamente, de fato, existia uma caderneta, que era um caderninho, né? Caderneta, um caderno pequeno, onde você ia até o banco, o seu gerente assinava e botava lá a lápis, né, ou a caneta, na verdade a caneta, o valor que você ia depositar e formava uma caderneta. Quando você queria sacar, o gerente pegava aquele caderninho e fazia as contas, porque quem viveu a época da inflação ali, bom, eu lembro muito bem ali dos anos de 85, 88, que o Brasil tinha uma hiperinflação. 80%, né? 70%. Ao mês, né? Quando a gente pensa, ao mês um produto aumentar 80%, seu salário não compensava. Eu lembro das pessoas que o preço do combustível e da cerveja, do cigarro, meu pai fumava, né? E a gente tinha que comprar um cigarro basicamente antes do reajuste do preço, abastecer o carro, tinha filas e postos de gasolina. Ou seja, um mundo completamente diferente do que é hoje. Os preços não eram eletrônicos, né? Não tinha código de barra. Então tinha uma profissão dentro do supermercado que era o remarcador de preço. É verdade. Que eles tinham umas etiquetinhas que iam colando em cada pacote de biscoito, em cada pacote de arroz, em cada pacote de feijão. Fazia isso hoje, amanhã tinha que fazer a mesma coisa, cara. Ou às vezes até no fim da tarde. E qual era a técnica que minha avó usava? Ela já olhava onde estavam os remarcadores e pegava o produto antes do cara chegar. Antes do camarada chegar. E era a técnica que muitos usavam, né? Recebia o salário. Então, assim, ali pelo terceiro, quinto dia útil, os mercados eram superlotados. Porque se você esperasse uma semana com dinheiro no seu bolso para fazer compras, você já comprava 40% menos, né? Pensando numa inflação de 80% ao mês, meio mês são 40%. 15 dias de dinheiro do seu bolso não valia nada. Existia até uma aplicação nessa época chamada Overnight. Você deixava o dinheiro no banco 5 horas da tarde para retirar o dinheiro 10 horas da manhã para ele poder ser atualizado pelaquela inflação diária. Olha que loucura, né? Completamente diferente de hoje. Hoje temos inflação, né? Não vamos falar que o mundo ficou perfeito. Mas é algo controlado, você tem uma concorrência maior. A própria internet ajuda, né? Quando você vai comprar principalmente um bem de consumo um pouco mais caro, você pesquisa, né? Uma geladeira. Antes você não tinha esses mecanismos de pesquisa como você tem hoje, né? E você, além de ter a inflação, você tinha que entrar no local e comprar o máximo de coisas, né? Que você, enfim, precisa daquele momento para poder se satisfazer, né? Porque uma das funções do dinheiro é essa, né? O dinheiro ele serve para maximizar o teu prazer. Existem até pesquisas, né, no campo da economia. Você pega 5 pessoas e dá R$500 para cada uma dessas 5 pessoas em 1 hora no shopping. Se ela não gastar, ela tem que devolver. Depois de 1 hora, então, você reúne essas 5 pessoas e pergunta: o que vocês consumiram? O perfil de consumo deve ser completamente diferente. Um deve ter comprado um tênis, outro comprou uma calça, outro comprou um perfume, outro comprou chocolate. Enfim, quem estava certo desses 5? Bom, os 5 estão certos. Porque cada um fez uso daquele dinheiro para maximizar aquilo que ele precisa e maximizar aquilo que vai lhe dar mais prazer. Então, quando a gente fala em consumo, a gente tem que pensar sempre com esse viés, né? A gente vai transformar em bens aquilo que nos der mais prazer. Se for iFood, a gente vai consumir mais iFood. Se for viajar, você vê, tem pessoas que eu conheço que quase não saem fim de semana, mas chega nas férias, viaja para fora do país. Porque é o que satisfaz a pessoa. Sim. Né? Só que, lógico, quando a gente pensa nesses bens que a gente está falando do supermercado, que são bens básicos, a gente não pode decidir economizar arroz, economizar no feijão. Esse mês eu não vou comer proteína. Então não existe. Então é muito cruel essa inflação, né? Esse período inflacionário, porque você tira o poder de compra de itens básicos. Né? Isso é muito... E pega mais o cara lá de baixo. Lá de baixo, né? da nossa pirâmide ali econômica, digamos Cara, assim. segura. Antes da gente entrar nessa parte aí, cara, eu acho que é muito legal você falar um pouquinho da tua história e o que te levou a chegar onde você está. Você tem uma vida estabilizada, você é professor de nome, respeitado, né? Então, mas eu entendo que existe um vácuo no Brasil em relação à questão de finanças. Muita gente não gosta de falar, não gosta de ouvir.
né? O americano, ele está sempre falando, ele está sempre ensinando, ele está sempre expondo esse tipo de assunto, que é muito importante, né? A questão da economia, principalmente doméstica, ela precisa ser ensinada. Então, assim, eu respeito muito pessoas como você, principalmente por ser professor. Também sou formado em letras, fui professor um tempo, migrei para outras áreas, mas e você pegou uma outra área que eu acho vital para o crescimento de qualquer país, que é falar e ensinar sobre finanças, sobre economia, principalmente com a didática excelente que você tem, transmitindo de uma maneira clara, uma maneira objetiva e fácil de ser entendido, chegando até aquela pessoa que vai economizar um pouquinho, até chegar no pocão. Mas como você chegou aqui? Por que você decidiu? Como foi essa migração? Como é que está sendo esse impacto na sua vida e na vida de outras pessoas? E o que te levou a tomar essa decisão radical, né? Deixar um pouquinho a zona de conforto para encarar algo que você domina, mas transmitir para pessoas que precisam. Bom, vamos lá, vou falar um pouco de mim então, né? Bom, eu comecei a dar aula muito cedo, né? Eu estudei no Colégio Pedro II, em São Cristóvão, e quando eu terminei o ensino médio, eu consegui uma vaga para cursar física na FRJ. E sempre gostei de ciências da natureza, sempre me destaquei em matemática e física, que já era algo, né, eu gostava de ensinar. Até no Pedro II, como não tinha internet, né, eu terminei o ensino médio em 1997. Então eu chegava mais cedo na biblioteca, ensinava os amigos ali, né, antes dos testes das provas de exatas. Então me destaquei, entrei para a faculdade de física. Quando eu terminei, existe uma demanda gigante por profissionais de física. A minha turma, 5 se formaram. Então eram 40 alunos, né, na minha turma, e só 5 se formaram em licenciatura em física no FRJ. Então você tem uma demanda por profissionais que é gigantesca. Então eu fui absorvido de maneira muito doida no mercado, né? Assim, cara, eu comecei logo no meu primeiro ano, eu consegui 3 escolas para trabalhar, assim, dividindo, né, minha carga horária. Bom, e aí eu comecei a perceber que para eu ganhar mais, eu teria que trabalhar mais. Isso, lógico, tem um limite, né? Você não consegue trabalhar 100 horas por semana. Então você fala, bom, o que eu preciso fazer para ganhar mais? Bom, eu posso talvez conseguir escolas que paguem mais por hora aula, que é a minha grande ideia de onde pinga não seca. Eu quero ensinar professores a receberem horas aulas de renda passiva e não da renda ativa, né? Renda ativa é aquela que você tem que sair, trabalhar e ativamente você ganha o seu dinheiro. A renda passiva não, você tem um investimento, você conseguiu alugar alguma coisa que vai te render esse aluguel, isso chama renda passiva. Bom, e eu percebi que para eu conseguir ganhar mais financeiramente, conseguir acessar escolas melhores, eu teria que passar por estudar, eu teria que me formar melhor. Foi quando, então, eu fiz um mestrado em ensino de física, até para me tornar um especialista realmente na área de ensino de física. E, posteriormente, eu sempre gostei da área também, da área das ciências humanas. Eu entendo muito que um professor de física, todo cientista, ele é uma pessoa humana a priori, né? Quando a gente olha Isaac Newton, às vezes as pessoas falam, o cara era muito inteligente. Não, ele tinha problemas, né? Ele perdeu o pai, ele tinha problemas de aceitação, ele quando entra para a universidade, ele não é um cara muito querido. E às vezes, né, a gente sempre tenta dissociar a pesquisa do pesquisador. Mas eu acho que isso é impossível, né? Por exemplo, eu sou formado e eu estou querendo fazer essa transformação porque eu percebi essa transformação na minha vida. Eu senti falta na minha vida. Nem sempre eu investi certo. Eu investia como nos filmes. Eu pegava a grana que eu tinha juntado, comprava uma única ação, com aquela expectativa de que ela fosse triplicar de preço. Nossa, mas isso é muito ilusório. Eu não consigo imaginar hoje, por exemplo, um Banco Itaú, que é a terceira maior empresa do Brasil, dobrando o número de agências, dobrando o número de clientes. Aliás, isso eu digo para você, é quase que impossível. Então, o que justificaria a ação do Itaú dobrar de tamanho? Não. Talvez seja muito mais interessante uma pessoa que abre uma franquia de uma padaria, daqui a pouco ela abrir 4, 5 filiais, e aí sim vai quintuplicar o teu patrimônio, se ela multiplicar por 5, do que uma Petrobras, do que uma Vale. Mas entendo que, pensando nos investimentos, é importante você ser sócio de grandes empresas. Por quê? Assim como elas também não vão quintuplicar, dobrar de tamanho, então, talvez, elas também não vão falir. Eu não consigo imaginar um Banco do Brasil, que é uma empresa centenária, fechando nos próximos 6 meses. Agora, essa padaria arriscada, talvez ela mude de dono, talvez ela feche. Então, ou seja, uma das coisas que a gente tem que entender é que quanto maior a lucratividade, maior o rendimento, maior vai ser o risco que você vai tomar. E entendendo que risco não deve ser evitado, risco deve ser administrado. Você tem que administrar os riscos na sua vida, porque eles são inerentes. A gente vai ter risco. Desde o momento que a gente escolhe um caminho para sair de casa e chegar no nosso trabalho,
O caminho que a gente opta tem mais risco ou menos risco. E não é porque a gente sabe que tem o risco que a gente deve evitar. Mas A talvez gente tem que administrar. talvez a dificuldade do investidor iniciante é exatamente isso. Ele não consegue. Não é que ele não consegue administrar o risco, mas ele, de repente, ele coloca a expectativa dele em algo que não depende dele. A ação depende de você? Não depende de você. Mas existe todo um contexto, né, da Sim. empresa, a previsibilidade, se a empresa realmente está há muito tempo no mercado, se não está, essa questão de franquia, uma série de fatores que, se o cara não colocar energia e não buscar aprender de verdade, ele pode ter problema. Sim, mas eu vou te dar um exemplo. A gente teve a crise da Covid, né, que chegou aqui mais ou menos ali pelo dia 15 de março de 2020, onde as ações na Bolsa Brasileira caíram em média 40%. Mas quando você olhava para as empresas, muitas continuaram operando normalmente. Por exemplo, as empresas do setor elétrico continuaram vendendo eletricidade normalmente, porque você usou o ventilador, seja na sua empresa, seja na escola que eu dava aula, seja na minha casa. Eu tinha que pagar. Isso aí. Existem empresas de saneamento básico, eu continuei dando descarga, tomando banho, eu continuei lavando até mais a mão. Enfim, então, numa crise sistêmica, que a bolsa cai 40%, a gente deve fazer a seguinte pergunta, né? Bom, essa empresa, de fato, ela teve algum problema que acarretou essa queda de 40% ou foi uma coisa aleatória? Bom, nesse caso, foi uma questão aleatória, uma questão mercadológica. E aí, logicamente, é o momento de comprar. E isso é muito difícil para o investidor. Mas é a lógica do mercado. Se eu estou acostumado a comprar um certo produto e eu chego no supermercado, esse preço desse produto está 40% menor, o que geralmente a gente faz? A gente fala, pô, se a validade for grande, cara, eu vou comprar um pouco mais, vou fazer um estoque, porque eu estou acostumado a comprar esse produto. Por que não usar essa mesma lógica para o mercado de renda variável? Porque a gente não, olha, eu confio no Banco do Brasil, o Banco do Brasil já existe há mais de 100 anos, de repente eu abro lá o aplicativo para fazer a compra e o Banco do Brasil caiu 10%. Deixa eu ver aqui as notícias. Não teve nenhuma crise, nenhum diretor demitido, nenhum caso, né, complicado. Foi alguma coisa que aconteceu externo ao Banco do Brasil. Então o Banco do Brasil está perfeito. E com 10% de desconto, então esse é o momento de eu reforçar minha posição em Banco do Brasil. Agora, lógico, eu tenho que avaliar se a crise, o que gerou a crise é algo interno do banco, um escândalo, um roubo, aí logicamente você não reforça a tua posição. Mas se for algo, uma eventualidade, alguma coisa externa, porque as pessoas também, por que vendem? Aí tu fala assim, Fábio, mas se o Banco do Brasil é um bom negócio, está caindo 10%, porque alguém vendeu. Por que alguém aceitou vender Banco do Brasil, já que ele é um bom negócio? Porque quando a gente olha o mercado como um todo, na Bolsa Brasileira existem mais de 400 ações. Então, às vezes, meu capital é único. Se eu olho, de repente, uma empresa B, que pode me dar um retorno maior que o Banco do Brasil, naturalmente eu vou fazer um movimento de vender as ações, por exemplo, do Banco do Brasil, para comprar essa empresa B, que tem um potencial maior. E se várias pessoas fazem isso, o que acontece? A ação do Banco do Brasil vai sofrer uma queda, acaba caindo, mas não por um problema específico dessa empresa. E as pessoas têm que entender esses ciclos econômicos. A gente sempre tem que comprar na baixa, coisas boas quando estão baratas, a gente tem que consumir, e fazendo isso repetidas vezes, né, que é o pinga-pinga, né, do onde pinga não seca, é que a gente vai ter uma estratégia vencedora para o longo prazo. Seria a máxima comprar na baixa e vender na alta. Exatamente, mas a gente nunca sabe quando é a baixa e quando é a alta. Pois é. Essa é a verdade. Porque eu entendi muito bem o que você falou e concordo contigo, mas nem sempre essas informações, esses pormenores, tá disponível, né? 10% mais baixo, por quê? Às vezes a gente não tem essa informação tão precisa até para você tomar uma decisão de comprar na baixa, né? Sim. Ou pode ter alguma coisa, tipo, quem imaginaria que Lojas Americanas ia passar por aquilo que passou? Quer dizer, parecia uma coisa bem sólida e de repente aconteceu o que aconteceu. Bom, no caso específico das Lojas Americanas, é um problema de fraude em balanço. E os balanços são auditados. Então você teve toda uma estrutura ali que levou, né, a ludibriar, a enganar os acionistas. E é o típico caso que, por mais que a ação tenha caído 90%, eu não recomendaria que ninguém comprasse mais. Porque aí não é um risco do mercado, foi um risco da própria empresa que teve uma fraude, né, que teve, enfim, prejuízos bilionários. E não conseguiu detectar, né? E não conseguiu detectar. Mau caratismo, né? Pessoas mau caráter tem em todo lugar. E aí, por isso que eu falo, a gente tem que se distanciar desse tipo de empresa. Mas existem algumas regras que podem nos ajudar. Vou te passar uma que eu costumo usar e falo para todo mundo. Pega o seu patrimônio todo e nunca compre mais de 5% de uma ação.
Por quê? Porque vamos supor que você tem 5% das ações de uma empresa A. Se essa empresa A falir, você vai perder 5%. Muito raro, porque existem recuperações judiciais, não é um processo que as pessoas acham, a empresa faliu, eu zerei. Não, também não é bem assim. Mas vamos supor que ela tem um prejuízo gigante como loja americana. Digamos que eu tivesse 5% de loja americana no meu portfólio. Bom, a loja americana praticamente desapareceu. Perdi 5%. Pensa, a Selic hoje está 15% ao ano. Então, mais ou menos em 4 meses, se eu deixar o dinheiro parado, eu recupero esses 5% que eu perdi com loja americana. Agora, se eu tivesse 50% do meu capital em loja americana, os 50% que me restou teria que render 100%. 100% pensando em 15% ao ano, eu teria que esperar mais de 6 anos para voltar para o jogo. Eu costumo chamar isso de risco da ruína. Então, os teus negócios, as empresas que você tem, que você é sócio, que você compra ação, elas nunca podem te arruinar. Então, uma das regras que eu tenho é, no máximo, 5% em cada ação. Você não pode ter uma ação de estimação, por quê? Existem pessoas mau caráteres e você não sabe. Você pode ser enganado. Mas se eu tenho no máximo 5% e dá uma crenca ali, quebra aquela ação, 4 meses eu volto para o jogo com o meu patrimônio inicial. Mais do que isso, já é um risco muito grande. E isso também é um indicador, como você falou, a gente nunca sabe quando é baixo e quando é alto. Nesse sistema, eu sei. Imagina que eu tenho 5% de uma ação B. Num belo mês, eu esperei um mês passar, fui olhar, apareceu que eu estou com 7% da ação B. Isso significa que ela se valorizou. O que é o momento de eu fazer? Eu vendo esses 2% a mais, porque ela está em alta, e invisto em outra que, de repente, eu analisei que ela está em baixa. Então, a própria maneira de você montar a sua carteira, ela vai te sinalizar o que está em alta e o que está em baixa, você usando essa regrinha da porcentagem, que é bem simples. Tá, mas você pode usar isso para todos, principalmente para os gigantes, os 3, acho que é a Petrobras, o Itaú e o outro é a Vale. Vale. Sim. A previsibilidade deles é bem mais robusta do que da padaria da esquina, né? Você usa a mesma máxima para eles também? Sim, porque a gente tem que analisar, né? Empresas grandes e empresas pequenas são empresas. Dessas mais de 400 ações que estão na Bolsa, a cada 3 meses elas são obrigadas a entregar um relatório para a CVM. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários. A função da CVM é sempre proteger o pequeno investidor. Então a CVM ela tem os analistas, elas recebem esses relatórios, essa demonstração de resultado de exercício, né, DRE, e eles fazem uma avaliação, cujo objetivo é sempre proteger esse pequeno investidor que está formando suas economias ali e evitar. Mas como a gente acabou de ver, você citou muito bem o caso da loja americana, acaba que não consegue evitar, porque foi um golpe muito bem tramado. E aí, logicamente, quando você tem a assinatura de um relatório de um auditor, de anos de experiência, de um escritório de contabilidade, não tem questionamento, né? Tem um profissional, enfim, a gente pode questionar, né, se esse profissional agiu com maneira ilibada ou não, mas tem uma validação. Então a CVM acaba que, logicamente, passa. As grandes empresas são mais previsíveis, mas, por exemplo, você falou da Petrobras e da Vale do Rio Doce. Elas são empresas de commodities, né? Elas vendem produtos com cenário internacional. Então, o petróleo não é o preço que a Petrobras determina, existe um preço do cenário internacional. Pode ser que descubra uma jazida gigantesca de petróleo e o preço caia. Com certeza isso vai refletir no lucro da empresa e essa empresa vai ter uma queda. Ou o contrário. Hoje estamos falando muito da questão dessa bacia do norte do Brasil, né, ali perto da Guiana. Bom, a gente tem que fazer uma estimativa do volume de petróleo que tem aquela bacia. Vamos supor que seja um volume, sei lá, 3 vezes maior que o pré-sal, que é a estimativa. Nossa, as ações da Petrobras, de repente, podem subir 15%, 20%. E aí, dentro dessa minha métrica, poxa, se eu ver que eu tenho 5% de Petrobras, passou para 8%, eu falo, bom, eu não posso correr o risco de ter uma quebra da Petrobras ou de ter um escândalo, porque as empresas são feitas por seres humanos, né? E tem ganância, tem questões de assédio, tem questões de corrupção, enfim, sujeitas a qualquer... Ou, de repente, um diretor da Petrobras recebe uma proposta de uma outra empresa pagando melhor, e ele se desfaz, e, logicamente, o gestor é importante, porque ele gera uma confiança do mercado naquele gestor pelos trabalhos que ele vem fazendo ao longo da vida. Então, quando ele se desliga da empresa, os investidores, às vezes, vendem cotas, né, vendem suas ações, falam, não, deixa eu esperar para ver quem vai ser o novo presidente, quem vai ser a nova equipe, para poder acreditar ou não e comprar, né? Mas a maior filosofia que eu te falo, assim, e eu acho que a estratégia mais vencedora da renda variável é você ter a cabeça de sócio. É você comprar uma ação ou comprar um fundo imobiliário e pensar, eu estou comprando isso aqui para ficar durante 5 anos, 10 anos e não ficar especulando. Por quê?
Primeiro que se a gente olhar os gráficos das empresas, pensando assim em períodos de 10, 15, 20 anos, a gente vai ver um crescimento absurdo. E como eu te falei na pergunta anterior, eu comecei investindo errado, por quê? Eu monitorava uma ação, por exemplo. Aí a ação eu percebia que ela variava entre 4 e 5 reais. Aí eu falava, quando ela chegava em 4,10 eu já comprava, quando chegava em 4,90 eu vendia. E ficava num movimento que às vezes funciona por um período de tempo. Quando a empresa, por exemplo, não está investindo em novas máquinas, está com uma produção constante, então não tem por que essa ação disparar. Mas num dado momento, essa empresa inaugurava um parque tecnológico, criava um produto mais inovador, essa ação ia de 5 para 6. E o investidor tem memória. Então eu ficava assim, não, eu compro entre 4 e 5 reais, a 6 reais está muito caro. Aí essa empresa aumentava de novo a produção e ia para 7 reais. Eu não comprava mais ela. Só que aí eu parei para pensar e falei, poxa, se eu tivesse comprado a 5 e agora vendido a 7, eu não teria esquentado a minha cabeça e eu teria ganho 40% só pela espera. O segredo está na espera. Eu costumo falar muito para os meus alunos, né? E quando eu criei esse canal também, porque eu não posso ficar falando muito de educação financeira das minhas aulas, porque eu sou professor de física, eu tenho aprovação para o Enem, enfim. Então, eu pensei do seguinte, fazendo uma analogia, o dinheiro como semente. Quando a gente pega uma semente de um maracujá e planta, não vai nascer o maracujá na semana seguinte, no mês seguinte, não, nem no ano seguinte. Mas você cuidou da terra, plantou aquela semente, esperou um certo tempo, 1 ano e meio, 2 anos, você vai ter infinitos maracujás. Você vai ter infinitos frutos. E nosso dinheiro tem que utilizar o mesmo raciocínio. A gente recebeu um valor no mês, pega 5%, que são suas sementes, e deixa para o futuro. Mas pensa no futuro de 10, 15, 20 anos para dar os frutos. E aí você vai ter frutos infinitos. Né? Concordo plenamente, mas me desculpa, mas o investidor iniciante, cara, ele é muito ansioso. Sim. Porque ele está buscando uma rentabilidade. Por isso que tem tanta coisa acontecendo, por isso que tem tanta fraude, principalmente nessa área, tanta pirâmide, porque o cara está ali, 20%, 25%, 30% de rentabilidade. O cara pira, né? Pega dinheiro emprestado, pega carro, pega isso, pega aquilo. Assim, claro, eu concordo contigo, os melhores investimentos são a médio e longo prazo. Sim. A rentabilidade bem maior. Mas esse cara que está começando, ele tem um pouco de dificuldade nessa paciência, ciência da paz, em esperar, né? Bom, aí o que eu tenho para te falar é o seguinte, não dá pra gente fazer um filho, ter um filho, chegar para minha esposa, vamos ter um filho, em 2 meses vamos estar com a criança no colo. Não dá. Não dá para me matricular na faculdade hoje e falar, eu quero me tornar psicólogo em 1 semestre. Não dá. Os processos na vida, eles levam um tempo para amadurecer. O problema é que a gente quer antecipar esses processos, né? E aí não fica maduro. Isso vale para tudo, para ter um filho, para se formar numa graduação, vale para você, enfim, ficar, né? Formar uma reserva financeira. Então, e a gente, né? O ser humano, ele tem o medo da ganância. São 2 medos, na verdade, né? O ser humano, ele é ganancioso por um motivo claro, que é a escassez. Se a gente parar para pensar, a gente tem geladeira nas nossas casas e tem 130, 140 anos. Então, isso é muito recente, pensando que a gente é Homo sapiens há mais de 10 mil anos. Então, assim, a gente vive uma situação muito moderna, né? A gente hoje migrou para o digital. A gente tem um smartphone que diz a hora que eu vou chegar. Eu, quando vim aqui gravar o podcast, eu coloquei lá o horário, já fiquei tranquilo. Falei, não, eu vou chegar ainda mais cedo. Isso era imprevisível. Eu lembro na década de 90, eu fazendo uma família para o sul da Bahia, né, uma viagem de família para o sul da Bahia, meu pai comprando um mapa da 4 rodas, um mapa que você ia abrindo o mapa do tamanho dessa mesa. E eu lembro que o mapa não era atualizado em tempo real. Então a gente passou por uma situação que construíram uma estrada que não estava no mapa. Meu pai parou e falou, cara, o que eu faço aqui? Que essa estrada, esse caminho, que era mais curto, não estava no mapa. A gente ficou com medo de pegar o caminho, porque poderia levar a gente pro nada. Aí a gente parou, pedimos informação, e era assim que o mundo foi construído. Eu estou falando disso de 30 anos atrás. Então, mas o ser humano, vivendo a escassez e vivendo a imprevisibilidade, ou tentando tornar o mundo mais previsível, juntando essas 2 coisas, a gente fica assim, fulano tá ganhando 15% ao mês, porque tem sempre uma história vencedora, né, para te convencer disso. Fulano tá com criptomoeda, está ganhando 10% ao mês. Aí ele vai lá, posta um vídeo, mostra, às vezes, uma situação muito ilusória, né? E assim como tem o medo da ganância, existe uma outra sigla em inglês chamado FOMO, que é Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora. Então você viu, um amigo seu botou um dinheirinho,
ganhou 10%, te contou. O segundo amigo te contou. Bom, você vai ter o medo de ficar de fora. Então você acaba colocando. Só que em toda pirâmide, quem entra por último é quem mais vai perder. É esse que se dá mal, né? É esse que se dá mal. Então você tem que pensar, bom, se um banco grande, sério, centenário, me paga 15% ao ano, como é que uma pessoa, né, pode me pagar 10% ao mês? Cara, é algo assim inviável da gente pensar, né? E assim, aí entra a questão dos investimentos, que é a educação financeira. Qual o investimento que eu vejo mais seguro hoje no Brasil? Esse investimento é acessível a todos. A partir, às vezes, você consegue, dependendo do título, que é o Tesouro Direto, você consegue comprar com menos de R$2, você já consegue investir no Tesouro Direto. E por que para mim, ele é o mais seguro? Porque ele tem a garantia do governo. Se a gente for pensar no governo, que é o que baliza, né, a taxa de juros e tudo, o governo precisa de dinheiro. Por quê? O governo tem estradas, o governo tem hospital, o governo tem escolas, o governo tem uma máquina para administrar de funcionários públicos. Como é que o governo faz para conseguir o dinheiro para se manter? Tem 3 maneiras que o governo consegue dinheiro para se manter. Primeiro, que é a mais impopular, é aumentando impostos. Ele vai lá, é como se ele tirasse um pouco do dinheiro do seu bolso e botasse na conta do governo. Segunda maneira que o governo tem para conseguir, né, aumentar, né, sua conta e pagar tudo que ele precisa pagar é imprimindo moeda. O único agente econômico, né, do país que consegue imprimir dinheiro é o governo, né? O presidente pode ligar para o Banco Central liga para a Casa da Moeda, ou imprime R$1 bilhão aí. Na verdade, hoje não é nem impresso, né? Hoje o dinheiro é mais eletrônico. Mas fazendo uma analogia, e quem é do nosso tempo vai entender, vai imprimir de fato 1 bilhão. Que não é uma medida boa. Apesar de parecer mágica, né? Apareceu 1 bilhão. Quanto mais dinheiro tiver no mercado, mais bens podem ser comprados. Isso vai gerar inflação, porque até que esses bens sejam repostos, isso leva um tempo. Essa escassez, né, entre desencontro de oferta e demanda faz com que os novos produtos geralmente venham mais caros. Então, nenhum governo também quer inflação, quer que a população empobreça. Então, se aumentar imposto é impopular. Se imprimir moeda, gera inflação. Qual seria o terceiro mecanismo que eu falei que são 3? É vender os títulos do Tesouro Direto. O que o governo faz, então, com a população? Olha, você que tem R$500 aí, não consome, não. Me dá esses R$500, dá para o governo os R$500, e eu, enquanto governo, eu prometo te devolver esse dinheiro daqui a 5 anos, te remunerando 15% ao ano. E aí você fala, poxa, é um bom negócio. O governo, se chegar daqui a 5 anos, o governo tiver com a conta zerada, o governo vai imprimir e vai te pagar. O governo não vai te dar um calote. É garantido receber. É né? garantido receber. E existem títulos para 2050. Então, por exemplo, existe um título que eu particularmente gosto muito, que ele é o IPCA mais uma taxa de juros. Hoje está em torno de IPCA, que é a inflação, né, mais 7%. Então, como investimento já é ótimo, porque qual é a lógica de investir? É você ser remunerado acima da inflação. Então, esse título IPCA mais 7%, digamos, ele já está te dando a inflação mais 7% todos os anos. Então, já é garantido você ganhar da inflação. E para 2050, ou seja, você consegue remunerar ao longo dos próximos 25 anos acima da inflação, sem nenhum esforço, só comprando esse título. E em 2050, o risco de calote é 0, porque o governo ele vai imprimir a moeda e ele vai te pagar. Então você tem esses mecanismos de proteção para longo prazo, ou até para curto prazo. Eu botei o título de 2050, que é a data que eu pretendo me aposentar, digamos assim. Mas você pode comprar para 2030, que daqui a 5 anos, você pode comprar para 2040. Tem um elenco de títulos que você pode comprar. Ou Só seja, que, logicamente, não tem a ganância, né? Tem que tirar a ganância dessa equação. Não é difícil, né, Fábio? Investir não é bicho de 7 cabeças, né? Eu acho o que é necessário mesmo é o cara saber o que ele quer, né? Porque cada investimento, eu acredito que você tem um destino. Não, eu estou investindo aqui para fazer uma viagem, eu estou investindo aqui para minha aposentadoria, estou investindo aqui porque eu quero virar um empresário, empreendedor daqui a 5, 10 anos, né? Mas assim, o top 3 na tua visão, você falou do Tesouro Direto, eu gosto do CDB também, não sei se... Sim, vamos lá. Pensando no top 3... Pro cara pequeno, para aquele que quer pigar. Como eu te falei, a gente consegue comprar cotas do Tesouro Direto a partir de R$2. Com R$2, até menos, é 1,68. Eu não vou te falar um valor preciso, vou botar R$2, porque é a menor nota que a gente tem. Você já consegue virar um investidor. Você consegue comprar ação de empresas, tem empresas maravilhosas com cotas a menos de R$5. Vou te dar um exemplo que eu gosto muito de uma empresa chamada Klabin.
A Klabin, a cota dela, mais ou menos gira em torno aí de 4,60, 4,80, né? Como a renda variável, não tem uma precisão. Não sei que eu estivesse vendo o programa da Bolsa aqui. O que a Klabin faz? A Klabin, ela é dona de várias florestas. Então, ou seja, ela já tem aquela área, né? E terras são escassas, né? Tem até um ditado que eu ouvia muito da minha avó: compre terras porque Deus não fará mais delas, né? E por isso que terra se valoriza, ainda mais em locais, né, valorizados. Compre terras porque Deus não fará mais delas. Então, a Klabin, ela é dona da terra, das fazendas, então ela tem as árvores, então ela não depende de comprar a seiva de outras árvores, da madeira, então ela tem a máquina. O que ela faz? Ela faz basicamente hoje papelão. Aí você falou: pô, Fábio, como é que uma empresa de papelão vai lucrar? Se a gente for pensar, cada vez mais o que a gente vê é o que? Mercado Livre entregando produtos com papelão, é a Amazon entregando. Cara, a demanda por papelão, caixa de pizza, caixas de comida, tudo embalado. Sim. Então é uma empresa que tem um potencial de crescimento gigante, ela paga dividendos na sua conta, dividendo é parte do lucro da empresa que é repartido com os acionistas, e uma cota dessa empresa, ela está custando menos de R$5. E eu poderia te dar várias outras empresas. Tem uma empresa que eu gosto muito também, chamada Kepler Weber. A Kepler Weber, ela faz silos para armazenar grãos. Se a grande parte do PIB do Brasil vem do agro, uma empresa que trabalhe paralela ao agro é uma empresa, então, que também está no hype, está na crista da onda. E uma ação da Kepler também está em torno ali de R$7, R$8. Né? Tem outra empresa aqui, brasileira, chamada Schultz, que faz compressores. É uma das maiores empresas da América do Sul. E às vezes as pessoas não conhecem. Inclusive, ela tem fábricas fora do Brasil. E por que é bom você ser sócio de uma empresa que tem fábricas fora do Brasil? Porque ela recebe também dólar. Então, se o dólar disparar, parte do lucro dessa empresa, que vai vir em dólar, vai remunerar. Então, pensando no top 3, você estudando um pouco, acho que o Tesouro Direto, pensando assim, para médio e longo prazo, com garantia do governo, ele é fundamental. Você colocou o CDB. CDB é o Certificado de Depósito Bancário. Ele é fundamental porque ele é uma alternativa à poupança. Como a gente falou no início desse programa, a poupança vai te render em torno ali de 6,1%, 6,2%, 6,3%, 0,5% ao mês mais a TR. O CDB, ele tem uma garantia do Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil por CPF, por instituição financeira, e ele rende todo dia a Selic, basicamente a Selic. Então você já vai passar aí de um rendimento de 0,5% ao mês para hoje em torno de 1% ao mês, com rendimentos diários. Então, para uma proteção, para você se animar, para quem gosta de ver todo dia o aplicativo do banco, aumentando, crescendo. Olha, tem ali um centavinho, um realzinho, enfim, isso é muito bom. Mas eu acho que você não pode deixar de olhar também para a renda variável. Por quê? Porque existem ações que conseguem render 20%, 30% ao mês. Eu vou te explicar agora por quê. Eu entendo, mas assim, há 20, 30 anos atrás, você investir em ação era muito difícil, extremamente difícil. Hoje está muito mais fácil, né, Fábio? Acho que é até legal falar isso. Claro. O cara, ação e tal, não é mais bicho de 7 cabeças, né? Principalmente com a modernidade do smartphone e tal. Fala um pouquinho disso também, para tirar o medo dessa galera aqui. Então, a gente falou da caderneta de poupança aqui, onde o gerente anotava o valor que você depositava. Imagina comprar uma ação. Era aquele pregão justamente muito doido, com umas 100 pessoas no pátio ali, gritando, telefone, toma conta, eu quero tanto. Então, uma loucura. Hoje em dia não existe mais isso. E outra, era caro também. Você pagava várias taxas, né, para você conseguir comprar uma ação ou outra. Então você tinha o custo, você tinha o medo, você tinha aquela especulação. Hoje não, porque é um sistema de informática, então tem lá os vendedores, tem lá os compradores. Quem quer vender sempre vai querer um preço um pouquinho maior, quem quer comprar vai querer um pouquinho menor. Quando um cede ali, faz o negócio, esse negócio é automático, transparente, auditável. A CVM, como eu falei, que é a Comissão de Valores Imobiliários, melhorou muito para proteger o pequeno acionista dessas tramóias, dessas oscilações, né? Então, hoje em dia, a gente tem muita evolução. Mas eu vou lembrar aqui que existe o maior investidor pessoa física do Brasil, chama Luiz Barsi. E ele começou a investir ações nesse pensamento de se aposentar há 50, 60 anos atrás. Hoje, acho que ele tem 84 anos, o Luiz Barsi. E ele recebe hoje mais de R$1 milhão por dia em dividendos. Eu acho que ele tem um patrimônio de 3 bilhões de reais. E anda num carrinho popular. E anda, ele fala que tem um Tigo 2010, né? Enfim. E ele fala, nossa, eu não preciso ser um patrocinador da Porsche, não preciso ser um patrocinador do luxo. Poxa, para mim, luxo é o quê? É você ter uma boa casa, ter sua família feliz, perto de você. Legal, né, cara? Isso é uma riqueza, né? Por mais que você ganhe R$1 milhão por dia, ele fala... Tem gente que fala que eu não gasto... Não, mas eu compro ações... Ele até, no último programa que eu vi ele gravando o podcast, hoje eu gastei 12 milhões comprando ações. E é uma mentalidade muito importante, porque não se começa assim grande, né? Se começa pequeno.
E aí eu vou te falar da opinião, por que uma empresa tem que ser lucrativa e por que as pessoas têm que comprar ações, né? O meu racional. Imagina que eu quero abrir uma pizzaria, tá? E eu vou levantar os custos e eu percebo, olha, eu preciso de 300 mil reais para abrir uma pizzaria hoje. Qual é a conta que eu tenho que fazer? Bom, se eu deixar no banco 300 mil reais a 1% ao mês, isso vai me render 3 mil reais. Então, para eu abrir uma pizzaria, minimamente eu tenho que ganhar muito mais do que 3 mil reais. Porque eu posso ir para a praia, né? Se eu tenho os 300 mil para abrir a pizzaria, eu posso ir para a praia todo dia. No final de um mês eu vou ter 3 mil na minha conta. Então, para eu abrir uma pizzaria, olha os riscos que eu tenho. Eu tenho que comprar massa, eu tenho que comprar todos os ingredientes, eu tenho que contratar funcionário, eu vou ter muitas taxas para pagar, impostos, vou ter que... Enfim, pode ser que minha pizzaria, né, o local, não progrida. E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vender as coisas do forno, tudo que eu comprei, muito mais barato. Eu posso ter uma perda financeira gigante nisso. Então, para valer... E outra, é aquela diferença entre renda ativa e renda passiva. Eu, com 300 mil hoje aplicados, super seguro, né, na Selic, é 1% ao mês, eu tenho 3 mil. Se eu for abrir a pizzaria, eu vou para renda ativa. Minha sexta-noite, meu sábado à noite, meu domingo à noite, não vai ser mais com a minha família na minha casa. Vai ser atendendo o cliente. Pode ser que um funcionário falte, eu tenho que cobrir. E o que eu mais vejo de amigos que têm franquias, isso acontece muito. Um funcionário passa mal, ele fala, eu não tenho como manter meu quiosque fechado. Eu tinha programado de ir no aniversário da minha sogra, não fui no aniversário da minha família. É o risco do negócio. E eu falo, poxa, por que você não coloca o seu dinheiro numa ação? Eu acho que a Petrobras hoje deve ter mais ou menos uns 100 administradores. Pessoas gabaritadas que passaram, às vezes, no concurso público, que estão ali fazendo há anos aquele negócio, dominam muito do que nós próprios achamos. Eu entendo que tem a questão do sonho de você ter o seu próprio negócio, mas eu acho assim, você entendendo que trabalhar para alguém, e você vai ter o seu salário, e você pegar parte desse salário, como eu falei, em torno de 5%, 10%, e você colocar numa fonte, um investimento, Fábio daqui a 10 anos, porque é a mentalidade. Todo mês eu tenho que separar um dinheiro para pagar minha luz, para pagar minha conta de internet, para pagar meu telefone celular. Por que já não separar no momento que você recebe o seu salário? 5%, ó, Fábio de 60 anos. Muitos vão falar assim, mas você pode morrer antes. Cara, posso. E se não morrer? Vamos lá. E se você não fez nada, você vai chegar lá. Eu, como físico, eu vou na estatística. Bom, eu tenho nível superior, eu me cuido, né? Eu tento fazer uma atividade física, eu tento comer bem. Bom, se eu vejo que a média do brasileiro hoje está em 78 anos de idade, a média, então tem gente que passa. E eu devo ser essa pessoa que vai passar. Se não acontecer nenhuma externalidade, nenhum acidente, nada, eu devo passar tranquilamente. Eu estou na fase de cima, eu como bem, eu tenho, enfim, né? Graças a Deus e tal. Então, eu devo passar. Mas se eu não passar, pode acontecer. Eu vou deixar herdeiro, eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho. Eu prefiro falecer, deixar meu filho e minha esposa numa situação melhor de vida do que nada. Sim. E eu dou um outro exemplo também. Eu falo, pessoal, imagina que o pai de vocês tivesse feito isso. E hoje ele tivesse 500 mil reais juntos e tivesse mais 5 mil por mês na sua casa. Ia fazer diferença? Não tem um que fale que não. E a gente educa pelo exemplo, né? Eu como educador. Então assim, eu tenho um filho de 24 anos. E eu passo esse método para ele. Eu falo, filho, você vai ganhar... Eu tinha uma avó portuguesa e ela falava, e eu não entendia, que eu perdi minha avó com 10 anos de idade. Mas eu lembro muito dela falar assim, Fábio, você ganha 20, gasta 18 e guarda 2. Cansei de ouvir ela assim, falando, Fábio, ganha 20, gasta 18 e guarda 2. Cara, hoje eu entendo que ela estava querendo me dizer, né, de uma maneira, lógico, uma criança, que era para guardar 10% do que você ganha. Ela faleceu de um câncer, mas deixou meu pai bem, deixou meu pai com uma casa própria, deixou meu pai com uma casa que ele acabou alugando durante um tempo e fez muita... assim, já que não tinha presença física da minha avó, mas o legado dela, dessa questão de ter poupado, porque ela podia ter comprado um carro zero todo ano, ela podia ter viajado mais, e não critico quem o faça, né? Que a gente precisa primeiro, inicialmente, talvez, poupar com objetivos. Mas a gente não pode esquecer que a tendência da gente ficar cada vez mais velho é de ter um achatamento na aposentadoria. Uns chamam até o INSS de isso não será suficiente, né? Porque a aposentadoria ela não tem o mesmo indicador de aumento, né, anual que é da inflação. Às vezes a aposentadoria ela aumenta menos que a inflação. Olha que louco. Então, seu poder de compra cai justamente num período da sua vida que você está mais velho, precisa de mais remédio. O plano de saúde de quem tem 20 anos de idade é um valor. O plano de saúde para quem tem 70 é, às vezes, 5, 6 vezes mais. Então, vai pesar no seu orçamento não ter uma rentabilidade ou outra. Talvez você precise de um cuidador.
talvez você não consiga fazer mais a faxina na sua casa, você vai contratar alguém. Quando você é jovem, você pega o domingo, junta com a esposa, a gente faxina a casa toda e fica um brinco. Agora, quando você tiver, e sua esposa, 75 anos de idade, você vai querer subir numa escada? Olha o risco. Só que se você não tiver dinheiro para pagar alguém para fazer, você vai ter que fazer. Então, pensando nessas sementes, comece a plantar sementes. Fábio, mas eu sou muito conservador, então deixa 80% no CDI, pensa em 20% em renda variável, vai aprendendo, né, com o tempo. Pensando nessas questões de rentabilidade, né? Muitos me falam, Fábio, como é que você investe? Fala o que você faz. Olha, eu gosto de botar 40% em renda fixa, 40% em renda variável e boto 20% no que eu chamo tiro, porrada e bomba, projeto TPB. Como assim TPB? Entra uma cripto. Não é que eu gosto de cripto, mas eu não vou botar 100% no meu patrimônio em cripto. Mas eu acho importante. Existem empresas que investem em startups. Vou contar um caso aqui chamado uma empresa chamada Colmed. Essa Colmed, um jovem estudante de veterinária, quando começaram a surgir essas pulseiras de controle, né, Mi Band, essas Smart Bands, ele colocou em vaca e fez um estudo que as vacas que se estressavam menos produziam mais leite. E ele tinha, logicamente, 50 pulseiras. Ele foi nessa empresa, essa captadora, né? Falou, gente, eu tenho um estudo aqui que eu coloquei 50 pulseiras a 50 vacas, monitorei 3 meses, vi que se elas ficassem menos estressadas, produziram mais leite. O dono da fazenda agora quer que eu bote em 2.000 vacas. Eu não tenho grana para comprar 1.950 pulseiras a mais. Mas eu aceito vender essa minha ideia, metade da minha empresa, em cotinhas. E essa empresa hoje, ela monitora quase 2 milhões de cabeças de gado no Brasil. E assim, eu consegui transformar um valor, digamos, a cota, acho que era em torno de R$1.000, cara, quase 5 vezes. Isso em 4 anos. Como eu te falei, empresas pequenas que dão certo, elas bombam muito. Mas agora, existe a possibilidade também de não dar. Uma empresa que eu perdi uma cota, é uma empresa que eu acreditava muito, chamada VEG. Essa empresa, essa startup, ela queria criar um aplicativo concorrente do iFood só com comida vegana. E não só com comida vegana, eles iam certificar a comida. Então, os donos do aplicativo iriam no restaurante, iriam ver a cozinha, para garantir que a comida não tinha realmente nada de animal ali. Esse aplicativo estourou durante 3 meses. Só que, até que o iFood criou uma aba vegano. Só que o iFood, com 30 milhões de usuários, ninguém baixou mais o aplicativo da VEG, a empresa acabou falindo. E também a gente não pensou aqui, olha, será que o iFood não... Porque o iFood comida vegana estava tudo misturado, então era muito mais difícil para uma pessoa da filosofia vegana comprar. Mas para eles era muito mais simples. Já tinham 30 milhões de usuários, mês, botar uma aba vegano, acabou, destruiu a empresa. Mas é aquilo, a lógica. Quando você perde, tem que perder pouco, para você não sair do jogo. E quando você ganha, tem que ganhar muito. Então, o legal que você está ensinando é bom diversificar, não botar Sim. tudo... E o risco não pode ser evitado, o risco tem que ser administrado. Por exemplo, dentro do meu portfólio, cabia esse investimento de R$1.000 numa empresa nova? Bom, eu acreditei. E lógico, como eu acredito muito, né, como eu falei, eu sou físico, mas eu acredito que a ciência exata é feita por humanos. Quando eu fiz meu mestrado, eu tinha um amigo do mestrado que era vegano. E eu aprendi muito da filosofia vegana com ele. Isso foi em 2014. E eu lembro que a gente ia sempre jantar num restaurante, porque nossas aulas eram sexta-noite, sábado de manhã, lá na UF de Volta Redonda. E um belo dia a gente ia sempre no mesmo restaurante, porque o dono desse restaurante, ele fazia realmente a comida para ele, sem linguiça, feijão sem linguiça, sem bacon, sem gordura animal. Um belo dia, que a gente foi jantar nesse mesmo restaurante, o restaurante estava cheio, eu lembro muito bem disso, e chegou para esse meu amigo que chama Vitor, o feijão. Na hora que ele experimentou, ele falou, cara, tem alguma coisa animal aqui, porque... Aí ele chamou o dono do restaurante e falou, olha, eu sou vegano há 10 anos, se eu comer alguma coisa com animal, com proteína animal, eu vou passar muito mal no dia seguinte, porque meu organismo não está acostumado a nada animal. E o dono do restaurante confessou, o dono do restaurante falou, olha, poxa, o restaurante está cheio, eu não consegui fazer esse feijão especial para você, eu acabei tirando tudo. Ele falou, pô, cara, você podia ter me avisado, porque, poxa, esse teu, né, você tentou me enganar, eu percebia, e eu vou passar mal amanhã eu já sei que vai ser um dia ruim para mim, enfim. Então isso me tocou muito, essa experiência que eu tive. E aí quando eu vi que tinha uma startup, né, uma empresa com um aplicativo vegano, isso me toca. Porque às vezes isso acontece na nossa vida, né? A gente é feito de lutas e lutas. Sim. Né? Então às vezes você, poxa, eu gosto muito de terra, eu gosto muito de planta, eu planto temperos na minha casa, então tudo que é ligado ao agro, eu já tenho uma sinergia ali para falar, cara, eu acredito que isso vai ser bom, que isso é potente. E você às vezes tem uma conexão com alguma coisa, né? Poxa, e essa conexão acaba te levando também numa tendência de avaliação.
Né? Por exemplo, eu sou professor, eu até brinco, né? Onde pinga não seca, onde pinga horas aula. Não seria maravilhoso uma manhã de 6 tempos? Imagina, um professor que ganha R$ 30 por hora a aula, então em 6 tempos na manhã ele ganha R$ 180. Imagina que você consiga ganhar de rentabilidade R$ 180 no mês. Você já pode deixar de dar aula uma manhã, para você estudar, fazer um curso, ficar com a sua família, cuidar da sua saúde. Porque o que eu vejo é que muitos professores negligenciam isso. Como eu falei, quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha. Então você acaba pegando 50 tempos semanais, 60 tempos semanais, e aí você não vê seus filhos crescerem, você não dá uma atenção na sua casa, você está ficando mais velho. E o que está ficando? Às vezes, para você se compensar, você compra uma roupa mais cara, você vai num restaurante mais caro, acaba aquele ano, você fala, o que ficou? Às vezes nada. Só lembranças. Só que o teu filho vai lembrar do tempo que você não foi numa reunião, não foi ver ele trocar de faixa no judô, ele não foi, enfim, estar numa cerimônia que para ele era importante, porque você estava dando aula. Sua esposa talvez lembre que você chegou 10 horas da noite para um jantar do dia de casamento, porque você estava dando aula. Essas coisas marcam. E o dinheiro, então, não é o dinheiro pelo dinheiro, é o dinheiro como liberdade. Imagina que você conseguiu durante 20 anos ter uma reserva de R$ 400 mil. Completamente viável, você colocando ali entre R$ 200 e R$ 250 por mês, pensando em 20 anos, você tem ali em torno de R$ 400 mil. Isso a 1% ao mês te dá 4 mil por mês. Você perde um emprego, perde uma escola, você não vai ficar desesperado. Você fala, olha gente, eu vou viver com 4 mil, que é o que eu tenho de rentabilidade, até eu conseguir outra coisa. Né? Então o dinheiro, ele tem que ser pensado, na minha opinião, como liberdade. Eu vou ficar livre se eu tiver uma reserva que possa me sustentar por um certo tempo. Concordo plenamente. E essa reserva, né, a longo prazo, é imprescindível, principalmente no país que a gente vive, né, cara? Se você pensar em aposentadoria, tu tá... Mas assim, eu queria falar também um pouquinho, que eu acho bem interessante, alguns ensinadores não gostam, outros gostam, né, sobre a reserva de emergência. Sim, perfeito. Né, que é algo que, ao meu ver, é importante. Fundamental. Existem alguns, por exemplo, Joseph Murphy, ele, não, você não pode pensar em coisa ruim, que você vai atrair e tal. Paulo Vieira também criticou uma época aí. Mas, assim, é uma necessidade, em tese, que se você não pensa, se você não se prepara para o dia de amanhã, ele pode chegar e você... Sim. Pega o desprevenido, né? Então, a gente começou falando de investimentos, mas, enfim, o ponto é sensacional. Antes de pensar em investir em renda variável, em qualquer coisa, eu recomendo muito que você tenha o que a gente chama de reserva de emergência. O que seria reserva de emergência? Se você é um funcionário CLT, você tem uma carteira assinada, é recomendado que você tenha 6 meses do que você ganha guardados numa conta. E isso não considera investimentos. Para que serve a reserva de investimento? Pensa comigo. Se você já começar comprando renda variável, comprando, investindo, e vai que naquele mês você bateu com o seu carro. E você vai ter uma despesa, digamos, de R$ 2.000. Se você não tem reserva de emergência, você vai ter que vender os ativos que você comprou. Fábio, foi o que aconteceu comigo. Uma época eu ganhei uma graninha de uma indenização e joguei em CDB. Cara, mas eu não tinha essa reserva de emergência. Deu um problema no carro, eu fui lá e resgatei, perdi praticamente. Exatamente. Então, e às vezes está num momento ruim, como eu te falei, a gente tem que comprar bons ativos quando estão baratos. Vai que um cenário vem de baixa, e você fala, nossa, eu não posso ficar com o carro quebrado, eu preciso me desfazer. Então, se você tem ali, né, pensando no CLT, 6 meses do seu ganho financeiro ali, isso vai te dar o seguinte, se você perder o emprego, você pode falar para sua família, olha, a gente tem 6 meses de tranquilidade, não vamos ficar desesperados. Eu vou continuar assinando Netflix, eu vou continuar indo a restaurante. Lógico, vai ter uma reorganização, mas você tem esse período. Se você é funcionário público, aí dificilmente você vai perder o seu emprego. Mesmo assim, eu recomendo que você tenha 3 meses, por causa dessa lógica. Vai que você está todo comprado em renda variável. E acontece uma emergência, um remédio. Poxa, a gente não tem ideia. As remédios não é só aquela carteirinha de dipirona de 8, 10 reais. Tem medicamentos que custam 300, 400, 500 reais. Sim. Você tem que tomar 2 caixas no mês. Faz uma diferença. Se você não tiver aquela reserva de emergência, então, enquanto funcionário público, acho que 3 meses é um valor ideal, o que você vai fazer? Você vai lá, tira da reserva de emergência, mantém a sua renda variável de acordo com o cenário, seja de alta ou seja de baixa, e depois você repõe. Né? Que é um dinheiro, como o nome já diz, né? É para emergência, não é para investimento, é para emergência. E, por exemplo, se você tiver filhos, então, nossa, filho caiu, tomou ponto, né? Rasgou uma mochila, você tem que comprar a mochila, que é algo caro e você, às vezes, não está prevenido. Enfim, essas externalidades, a gente precisa ter essa reserva de emergência para poder suprir sem afetar os teus investimentos.
né? E outra, como ela deve ser a primeira coisa a ser feita quando a gente pensa em investir? Bom, decidir que eu vou virar um investidor. Primeira coisa, de fato, é fazer criar a reserva de emergência. Nesse período, o que eu recomendo que você faça? Educação. Se você entrar na Amazon hoje, eu falei do Luiz Barsi, ele tem uma biografia, né? Que ele, não sei se ele é o autor ou ele trabalhou junto com a biógrafa. E esse livro custa em torno de R$35, R$40. É um ótimo investimento para te ajudar a ter um bom exemplo. O Thiago Nigro tem um livro que eu recomendo muito, inclusive às vezes eu compro para dar para alguns alunos que se destacam, que é Do 1000 ao Milhão Sem Cortar o Cafezinho. É um livro que, quando tem promoções na Amazon, Prime Day, esse livro sai a menos de R$19. Já comprei esse livro a R$14. Pena que a Amazon só deixa comprar um quando está em promoção, senão eu compraria vários para doar. E é um livro que o Thiago Nigro ele divide basicamente em 3 capítulos. O primeiro capítulo ele fala da história de vida dele, que ele foi garçom no Outback, que ele trabalhou como assessor de investimentos, até ter a própria, né, assessoria. O segundo capítulo é fantástico, porque ele varre todos os investimentos. É um capítulo denso, o segundo capítulo. Ele fala desde a poupança até investimentos como debêntures, como opções de mercado financeiro. E o terceiro e último capítulo, ele explica o que ele chama de metodologia ARCA, que é a metodologia dele investir. Ele divide em 4 potes, digamos assim, de 25%, que é renda fixa, ações no Brasil, ações fora do Brasil e 25% em fundos imobiliários. E ele defende essa metodologia nesse terceiro capítulo. Então você pode, com R$20, comprar um livro e saborear essas ideias. Entre outros livros, né? Que eu poderia recomendar aqui, livros até mais simbólicos, tradicionais, como O Homem Mais Rico da Babilônia, né? Que conta a história de Salomão, né? Que hoje teria uma fortuna estimada em $1 quatrilhão, né? E mostra que ele mesmo falava, né? Que, olha, você tem que fazer bons negócios, você precisa comprar, na época era o ouro, né? Você precisa ter metais, que a gente pode tentar imaginar hoje que os metais, o ouro daquela época, seria de repente as commodities de hoje, né? O petróleo, o próprio ouro, a prata, o minério de ferro, que são algo escasso, e tudo que é escasso tem a tendência, né? Pela lei da oferta e da demanda, potencializar. Então são livros que trazem certas lições e custam menos de R$50. E vão te dar uma sensação de crescimento. Por quê? O que eu vejo muitas pessoas, né, que quando investem errado, elas compram uma ação como é renda variável, às vezes no dia seguinte cai. E aí a pessoa se sente o quê? Uma ignorante. Ela acaba vendendo com prejuízo de R$20. Se ela tivesse usado esses R$20 para comprar um livro, ela não teria essa sensação. Quando fosse investir, estaria muito mais segura de entender que é uma maratona. Investir não é uma corrida de 100 metros. Investir é uma maratona. Você que decidiu investir, é só seguir. Eu costumo falar, meu filho, né, faixa preta no judô, eu falo, cara, um faixa preta é um faixa branca que nunca desistiu. Se você decidir entrar na academia e falar, vou fazer isso por 10 anos, cara, você vai chegar à faixa preta. É natural, né? É natural. Se você não desistir, você vai chegar no fim da tua jornada. E eu falo para os meus alunos que eu treino para o Enem, eu falo, olha só, você quer ser médico? Então você imagina médico daqui a 5 anos. E a conta que você faz é o seguinte, o que eu tenho que fazer hoje para daqui a 5 anos eu ser médico? Se você perceber que hoje você tem que estudar 10 horas por dia, você tem 2 opções. Ou você vai estudar 10 horas por dia para tornar teu sonho realidade, ou você vai falar, não, vou desistir de ser esse médico daqui a 5 anos, porque eu não aguento estudar. Ou então tu pensa assim, mas se eu fizer 1 ano de cursinho e daqui a 6 anos então ser médico, eu topo? Se você topar, vai lá. Mas a gente precisa ter autorresponsabilidade. Eu acho que passa por aí. Eu tenho que assumir isso. Eu não posso viver da ilusão. Eu quero ficar milionário, mas eu não quero investir. Eu quero te dar R$10 e daqui a um mês quero pegar 1 milhão. Não, ele vai estar te enganando. Eu quero passar para medicina, que é muito difícil, mas, poxa, não quero te dar 10 minutos por dia. Isso vale para concurso público também. Você não vai conseguir. Você não vai chegar. Isso vale para prova da ordem. Estava conversando com meus filhos hoje, estudando direito. Cara, para passar na prova, você tem que tomar uma decisão radical, senão você não passa. Senão você não passa. Vitor, o cara é bom mesmo, hein? cara, que prazer te receber, cara. Eu estou lisonjeado aqui com a sua conversa. Estou curtindo muito, 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 tô aprendendo muito contigo. Obrigado por estar me permitindo crescer um pouquinho mais, principalmente quando tu fala de livro. Eu amo os livros, li esses aí que você falou e outros também. E que bom que a gente está podendo transmitir para pessoas, né, simples como eu e como você, que querem um futuro melhor. Tudo que a gente tem realmente está na mesa, né? A gente tem o presente. E aí, qual a decisão, para mim, quem será o Kleiser daqui a 5 anos? Eu tenho que tomar essa decisão agora. Com certeza. E eu, como professor, né,
costumo usar a etimologia da palavra. Pô, né? tua aula deve ser muito bacana. Deve ser concorrida a aula dele, né, Vitor? Pô, eu tento ser um especialista, né? Tem assim, professor é aquele que professa, né? Aquele que leva o conhecimento, leva a fé adiante. Então, minha missão eu não posso ficar só para mim com o que eu aprendi, né? E se eu me sinto preparado a crescer e a ensinar outras pessoas, isso é missão para mim, né? Isso é um chamado. Sim, sim. E eu tenho um viés um pouco católico, não, eu sou católico, né? E eu gosto muito da frase que a gente fala assim, Deus faça de mim instrumento da vossa paz. E quando a gente analisa isso, né? Não é Deus faça de mim instrumento da minha paz. Não, quando a gente recebe um chamado é algo maior, né? Eu sou instrumento da vossa paz, para o bem do reino, para algo maior. Então eu acho que a gente, enquanto pessoa, né? E como eu te falei, eu busquei, né? Por exemplo, meu doutorado é em História da Ciência e Epistemologia. Entendendo que, cara, toda pessoa tem problema. E eu quando entro numa sala de aula e eu olho para aqueles rostinhos, parece que tá tudo zerado, né? Mas eu não sei quem almoçou, quem tomou café da manhã, eu não sei quem o pai brigou, quem a mãe brigou, eu não sei quem está com problema em casa de desemprego. Eles também não sabem dos meus problemas, né? Então a sala de aula é um espaço de convivência amistosa, mas que cada um tem um luto e uma luta gigante ali, né? Que a gente mal bem às vezes vê aquele aluno que hoje não está rendendo muito, e a gente não tem a dimensão de às vezes ele não comeu aquele dia, principalmente na rede pública, a gente fica sempre assim, nossa. E muitos professores não tendo essa dimensão maior humana, acabam falando, fulano é vagabundo, hoje não fez nada. Eu falei, cara, mas tu perguntou pra ele se ele tá com algum problema? Porque antes dele ser um estudante, ele tem um nome, né? É verdade. Ele tem uma história, ele tem uma passagem. E assim, isso vale para todos os níveis. Eu trabalho em escola também, né? Eu brinco que eu educo filho de rico e filho de pobre. Cara, eu já cheguei para aluno, botei a mão no ombro dele e falei, pô, rapaz, termina a ficha aí, pô, eu confio em você. E o aluno olhar para mim, começar a chorar e falar, poxa, Fábio, nem meu pai confia em mim. Como é que você tá falando que confia em mim? Eu falei, pô, você é bom, cara, tu só tira notão em física. Também fiquei desconcertado, porque eu não esperava. Mas são relações humanas, né? E essas relações humanas nos engrandecem quando a gente entende da nossa responsabilidade, né? É uma pena que nem sempre esse relacionamento é positivo. Às vezes o professor joga nos ombros do aluno que está ali cheio de problema, mais problema ainda, né? Principalmente essas matérias, um pouco mais que te exige um pouquinho mais de energia, de estudo, como física, química, matemática. Cleiton, Então, vamos lá. Eu tenho que entender da minha responsabilidade enquanto professor de física também. Não adianta nada eu chegar a dar uma aula show e o aluno não conseguir nada. Então não teve ensino-aprendizagem, né? Eu costumo brincar que quando eu entro numa sala de aula, o único que gosta de física ali sou eu. Cara, mas eu ouso discordar, porque a diferença do professor para o professor é a didática. Sim. Eu tive um professor de física excelente, porque é uma matéria que não é simplória de você transmitir, mas o cara, quando ele tem uma boa didática, ele facilita a tua vida, cara. Não, com certeza. É isso que eu tô falando, entendeu? Mas eu digo em adeptos também, né? Tá, assim, claro. Quando eu entro na sala de aula, eu sou o único que gosta de física ali, eu tenho essa missão. Sim. E no final do ano, por mais que eles não vão fazer curso de exatas, mas eles falam, cara, vou levar uma missão, porque uma das coisas que eu gosto muito da educação chama currículo oculto. O que é o currículo oculto? Eu dei uma aula hoje de eletromagnetismo, lei de Lenz. Se eu encontrar esse aluno que eu dei aula hoje de lei de Lenz daqui a 10 anos, ele jamais vai lembrar do que é lei de Lenz, lei de Faraday, do que é eletromagnetismo. Mas ele vai lembrar, poxa, Fábio, eu lembro que sempre você entrava, dava bom dia. Eu lembro que sempre você entrava, botava a data no quadro. Eu lembro que você falava sobre finanças, às vezes naqueles 5 minutos finais da aula. Então esse currículo oculto, que é de fato um currículo que vai ficar para ele, que é formativo. Porque, logicamente, pensando no curto prazo, o eletromagnetismo vai ajudar ele agora, no dia 16 de novembro, a fazer a prova do Enem. E o ensino ele tem que ser utilitarista, lógico, eles têm uma utilidade para ele. Mas o que ele vai lembrar do professor Fábio daqui a 5, 10 anos, de repente, quando essa turma se encontrar num churrasco, você lembra? O Fábio falava devagar, o Fábio não se negava a explicar de novo, o Fábio sempre começava a aula falando de história da ciência, falando da pessoa, e nunca falando da equação. E é isso que eu quero, e esse é que eu curto, né? Na medida do possível, né? Porque tem escolas curso, que você tem que entrar e resolver 10 questões do Enem. Sim. E aí eu sou limitado, combinado não sai caro, eu executo o que foi combinado. Mas quando a escola me dá uma brecha, cara, eu preciso conquistar aquela galera que não gosta, ou que não se sente à vontade com a área de exatas. Então a gente vai pelo lado humano da coisa. A gente começa contando a história das pessoas, dos pesquisadores, do contexto. Eu dei uma aula, por exemplo, de astronomia. Hoje a gente tem astronomia muito mais ligada a imagens, mas você pensa em astronomia lá no século XIII, XIV, época das grandes navegações. Cara, as pessoas não tinham nenhum equipamento moderno e se lançavam ao mar
para tentar descobrir novos territórios. E tinham que ter astrônomos, que eram astrônomos que não tinha lei trabalhista. Então, se teu patrão morresse, você fazia o quê? Estava na rua com um aperto de mão. Olha, a empresa fechou, valeu, um abraço. Então, mostrar essas evoluções, esses contextos, eu acho que é fundamental para a gente melhorar esses adeptos, né? E ser lembrado no futuro, né, nessa questão do currículo oculto, que eu acho que é fantástico, é o que acontece numa sala de aula. Bacana. Pô, cara, eu infelizmente tenho que te dar uma má notícia. Chegando no final. Quando o papo é bom, passa rápido, né? Mas assim, mais uma vez quero te agradecer. Foi muito bom para mim e tenho certeza que foi muito bom para essa galera que está nos ouvindo pela televisão, pela rede NGT ou pelo nosso canal do YouTube, os nossos canais das redes sociais também. Mas eu queria te pedir, né, humildemente, que você deixasse aí as suas considerações finais. Primeiro, antes disso, como é que a gente consegue te encontrar, né? O teu WhatsApp, o teu site é muito, muito bacana, eu tenho aprendido bastante ali, mas existem outras formas também da pessoa chegar a você. Eu sei que você tem uma vida muito corrida, mas como você decidiu, né, doar um pouquinho da tua atenção para ensinar pessoas comuns a investir, a crescer, como é esse canal até chegar a você, até chegar a tua equipe? Então, no Instagram, onde pinga no seca, tem um TP-Link, onde tem um link para o nosso WhatsApp, e ali tem várias informações. Como eu falei, sou professor, estou fazendo certificações de mercado financeiro, estou escrevendo um e-book, né, que em breve para fazer o lançamento desse e-book, a gente vai produzir curso. Eu quero realmente me doar mais para essa questão dos investimentos, nesse nível que eu falei, literalmente onde pinga no seca, ensinar as pessoas que devagar, com pouco investimento, mas pensando no longo prazo, isso é transformador na vida das pessoas. Então, contatos, TP-Link, no @onde pinga no seca, vai fazer contato com a minha equipe no WhatsApp, prontamente respondido, e a gente vai poder se encontrar, fazer parcerias, enfim, convites e promover a educação financeira e transformar a vida de pessoas. Maravilha. Então, dá um conselho a essa galera que está com pouca grana, mas que com essa pouca grana dá para multiplicar, né? Com certeza. Pessoal, o maior aprendizado que eu posso passar para vocês nesse momento é reserve entre 1% e 5% todos os meses do que você ganha. Investir é uma metodologia, é método. Você não tem que pagar INSS compulsoriamente quando você trabalha de carteira assinada, não tem que pagar seu aluguel mensal, seu condomínio, sua conta de luz, sua conta de internet, enfim, todas as contas que você paga. Crie uma conta. Fulano, daqui a 20 anos. Fábio, com 60 anos. E deposite sistematicamente. Pessoal, tudo que você faz repetidas vezes, você vai fazer bem. Você toca violão todo dia muito bem, cara, você vai tocar bem depois de um tempo. Você faz arte marcial, faz um tempo, você vai lutar muito bem. Investir é a mesma lógica. Todo mês deposita lá 5%, 5%, 5%, 5%. Prevê isso, que vai dar muito certo na sua vida. Nos siga no Instagram, @onde pinga não seca, e teria imenso prazer em ajudar, trocar ideia, conversar, e vamos com tudo. Valeu, Fábio. Edson, muito obrigado. Papo demais. Valeu. Agradecido demais por você estar aqui. Obrigado você também pela tua atenção. A gente está finalizando hoje o Power Talks especial com o Fábio Barroso. E espero que você tenha gostado. Se você gostou, mande aí para pelo menos 100 pessoas e vamos avançar juntos. Te espero aqui no nosso próximo Power Talks, e com certeza a sua atenção é muito importante para a gente. Vamos avançar juntos!